MP recorre contra habeas corpus a Black Blocs. E uma entrevista absurda de Ciro Darlan, que parece ter a vocação para ser um tirano do bem. O procurador de Justiça Riscala Abdenur, do Ministério Público do Rio, entrou com recurso contra a liminar do desembargador Ciro Darlan, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que concedeu habeas corpus a 23 pessoas acusadas de formação de quadrilha armada. Abdenur pede que o próprio Darlan reconsidere a decisão. Caso contrário, que ela seja submetida à 7ª Câmara Criminal em 48 horas. Nesse caso, um grupo de desembargadores tomará a decisão final. Vamos lá. Desde o começo me pareceu que havia algo de estupidamente errado na decisão de Darlan. Por quê? As evidências que vieram a público, e ele confessou não ter lido o inquérito, eram e são por demais eloquentes. Como se vê, o homem as ignorou. Antes de tomar sua decisão, postou no Twitter uma mensagem que misturava Lupicínio Rodrigues com o hino da Proclamação da República, que parecia bastante eloquente. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar Lupicínio, emendando liberdade, liberdade. Abra as asas sobre nós. Hino. Senti no ar o cheiro da carne queimada da lei misturado à fumaça da demagogia. E eu estava certo, não é? Se vocês recorrerem à internet, verão que Dr. Darlan não é um homem avesso aos holofotes. Muito pelo contrário. Ele os aprecia muito. E concedeu anteontem uma espantosa entrevista à BBC Brasil, com ataques estúpidos ao Ministério Público do Rio. Entre outras barbaridades, disse o Sr. Darlan, o Ministério Público é uma inutilidade. Ele é muito eficiente quando lhe interessa. Mas há situações em que o MP se omite. Hoje estamos com prisões superlotadas porque o MP é eficiente na repressão do povo pobre, do povo negro. 70% do sistema penitenciário do Rio de Janeiro está vinculado a crimes de drogas, o que efetivamente não tem nenhuma periculosidade. Vender droga ilícita é absolutamente igual ao camarada que vende cachaça. São drogas. Mas a nossa sociedade resolveu criminalizar a venda de determinadas drogas. E coincidentemente quem vende é a população mais pobre. Isso coincide com o interesse de exclusão social dessa população. Trata-se de uma soma tão monumental de besteiras que deixarei para destrinchar seu inteiro conteúdo em outro post. A fala não passa de uma grosseria irresponsável. Para começo de conversa, não é o Ministério Público que faz as leis. Ao órgão cabe atuar segundo a legislação que existe. E, até onde sei, Darlan tem de fazer a mesma coisa. Ou ele foi eleito por alguém para legislar, por exemplo, sobre a lei antidrogas. A propósito, quem é ele para decidir que a sociedade, que paga o seu salário, está errada em cultivar determinados valores? Dr. Darlan é juiz para aplicar as leis que temos, consolidadas pelo Estado democrático e de direito, ou para fazer justiça com a própria toga. O sábio resolveu ser também juiz da imprensa, afirmou. Falar de liberdade de expressão no Brasil hoje é bastante complicado. Porque os meios de comunicação mais importantes não usam essa liberdade. Só é endereçado ao público aquilo que interessa financeira, ideológica e socialmente aos donos dos jornais e televisões. Eu me atrevo a dizer que o doutor não entende nada de imprensa e que, se essa instituição estivesse sob seus cuidados, certamente não tardaria a haver censura no país sob o pretexto de se garantir a liberdade de expressão. Dr. Darlan está indo muito além das suas sandálias. Alguns dos casos mais graves e escabrosos envolvendo a vida pública brasileira, um deles resultando até na deposição de um presidente, vieram a público em razão do trabalho da imprensa. Infelizmente, não decorreu do esforço do Poder Judiciário, que ele integra. Li entrevista e cheguei à conclusão de que Dr. Darlan não gosta das leis que temos, não gosta da sociedade que temos, não gosta da imprensa que temos e ética. É evidente que ele tem o direito de gostar e de não gostar do que bem entender. Ele só não pode inventar as próprias leis e exigir que o Ministério Público faça o mesmo. Menos, Dr. Darlan não tem a tentação, meu senhor, de ser um tirano do bem. Não existe tirania do bem.
Seja servil às leis, doutor, e estará prestando um enorme serviço ao Brasil. Por Reinaldo Azevedo.